as Maria e Josés. Calma, calma, não é implicância com vocês não. Mas nós cristãos temos o livro de Deus, irmãos, a Bíblia. Temos o Espírito Santo. A gente não pode ser Maria vai com as outras. Oh, vai lá, aí vai todo mundo, parece criança atrás de doce de São Cosme e Damião. Tá dando doce lá. Tá dando doce lá. A gente não pode ser assim, irmãos. A gente não pode ir pela cabeça dos outros, mídia, famosos, amigos, até parentes, que às vezes nem são convertidos, ou até dizem que são, mas querem te dar direção e você fica indo atrás. Cuidado com isso. Começaram a apedrejar Estevão e ele morreu. Nessa explanação, tem um versículo que quando eu estava lendo, é um texto muito forte, mas quando eu estava lendo me saltou aos olhos, e que eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu parei para pensar, Deus me mostrou, e é isso que a gente vai falar até a Santa Ceia de setembro, no dia 11, né? Dia 10 de setembro, se eu não me engano, a Santa Ceia, acho que é dia... não, é dia 10 de setembro, né? Então até lá a gente vai falar sobre esse assunto em nome de Jesus. Versículo 17, só o 17, ele fala assim, ó, no 17: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a quem? A Abraão. Deus, quando vai chegar o tempo da promessa que ele fez a Abraão, aí o que aconteceu? O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Deus, ele visitou o povo dele no tempo certo que ele havia profetizado, prometido a Abraão. Agora ele visita lá no Egito o povo dele. Já não é mais Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem José, nem Moisés, porque Moisés vai nascer ainda. Ali tem dentro do Egito um povo que já está há centenas de anos habitando ali. Então todo Israel nasceu dentro do Egito, conhecendo a cultura do Egito e conhecendo a cultura de Israel, ou dos hebreus, de Israel, depois vai ser chamado de hebreu, pelo que falavam, não por experiência. A experiência com Deus esse povo vai ter na saída. Amém? Por isso que o livro da saída lá é Êxodo. Êxodo significa saída. É na saída, quando eles decidem obedecer, que eles vão ter experiências com Deus, que são experiências extraordinárias, que nós devemos ter também, coisas espantosas, como abrir o mar, como tirar água da rocha, como uma nuvem que vinha durante o dia para protegê-los do sol, como um fogo, uma coluna de fogo que aparecia durante a noite para protegê-los do frio e também de animais, porque a nuvem está em cima, mas a coluna de fogo em volta deles protegia dos animais. E assim Deus guardou aquele povo e eles tiveram experiências extraordinárias. Amém, irmãos? Só que lá no Egito ainda, esse povo que chega com 70 almas, a Bíblia fala, né? A Bíblia diz que o Jacó, ele vai para o Egito 400 e tantos anos antes, 430 anos, para ser mais aproximado. Tudo é muito aproximado quando se fala de tempo, né? De anos na Bíblia. Quando o Jacó desce para o Egito, e o José, que já é administrador do Egito, acolhe o seu pai, ele desce com 70 almas. Só que eles multiplicam tanto e crescem tanto, tudo que eles colocavam à mão dava certo, irmãos. Tudo que eles colocavam à mão, eles consertavam, edificavam, construíam.
e faziam melhor. Tem algumas cidades no Egito que foram o povo de Deus que construiu. Está dando para entender a importância disso? Só que quem olha, parece que esse povo é muito capaz, e por conta própria, então, eles cresceram e multiplicaram muito. Mas só que a Bíblia vem e fala aqui que foi por causa do tempo da promessa. Fala tempo da promessa. Você precisa identificar quando tudo vai bem com você. Você precisa identificar quando você estiver no tempo da promessa. Alguém vai dizer assim: pastor, nós já vivemos o tempo da promessa porque Jesus já morreu e ressuscitou. Sim, concordo até com você. Nós vivemos um tempo em que a gente toma posse. Nem pede mais, a gente toma posse. Não pede, né? A gente exige que o diabo tire a mão do que é da gente. E Deus vem e derrama a bênção dele sobre nós. Mas tudo vem pela palavra, não tem passe de mágica. A palavra se revela, chega o tempo da promessa, você cresce e multiplica. A palavra se revela, você recebe o tempo da promessa, você cresce e multiplica. O segredo aqui é você estar ligado na palavra que Deus vai revelar ao teu coração. O tempo da promessa vai chegar quando Deus se revelar a você pela palavra. O mecanismo é esse, irmãos. Lógico que Deus faz coisas diferentes. Faz ou não faz? Ele tem multiforma de agir e ele é Deus. Então, de vez em quando, ele pega um incrédulo, sem fé nenhuma, e ele opera maravilhas na vida de um incrédulo, sem fé nenhuma, pela nossa fé, aliás. Ele vai lá e visita aquele incrédulo, ele faz coisas maravilhosas, na intenção de mostrar para aquela pessoa que ele tem um plano na vida dela. Tá, ele faz. Então, não é o tempo da promessa dele. É o tempo da promessa que nós vivemos, porque Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia. Está dando para entender, sim ou não? Nós vivemos o tempo da promessa o tempo todo, porque a gente está na graça de Deus. Jesus morreu, ressuscitou, subiu, fechou o plano que Deus tinha para nós, para a humanidade. Só que eu provo do tempo da promessa hoje, quando eu olho para a palavra de Deus, ela se revela ao meu coração e eu pego aquela palavra para mim. E eu não volto atrás. Como diz os antigos, eu não arredo o pé. Não arredo o pé. Aquela palavra veio, é minha. Vai acontecer. Você assumiu o tempo da promessa. Assumiu o tempo da promessa, assumiu a revelação, vai crescer, vai multiplicar. No tempo da promessa que Deus fez a Abraão, o pai daquele povo, o pai na fé daquele povo. O Abraão é o pai na fé deles. Aqueles que ainda não creem que Jesus é o Messias, o Salvador, ainda tem o Abraão como acima de Jesus. Aqueles judeus que ainda não têm Jesus como Salvador, Abraão está acima de Jesus para eles ainda. É o pai na fé para eles. E o Abraão realmente tem uma grande importância na nossa vida. A gente tem direito às promessas feitas a Abraão, mas a gente sabe quem é o Salvador. Amém, Jesus? O que eu quero que você guarde bem: chegou o tempo da promessa? Chegou. Estamos vivendo ele? Estamos vivendo. O tempo de tomar posse das promessas de Deus, a gente vive nessa geração. Mas não tem mágica nisso. É quando a palavra se revela que você começa a viver o seu tempo específico, não da igreja no geral, mas o seu tempo específico da promessa. É quando a palavra se revela a você, e quando eu falo se revela, ela entrar no seu coração, e ninguém, nem situações, nem pessoas, vai conseguir arrancar do seu coração a certeza de que aquela bênção é sua. Você está vivendo o seu tempo da promessa, crescimento, multiplicação. Quem já teve essa certeza no coração? Já teve? Você já recebeu uma palavra que te deu uma certeza no coração?
E você ficou ali naquela palavra, e alguém vinha, falava e demorava, e de vez em quando a dúvida queria entrar, e você amarrava, e você naquela palavra, e você de vez em quando orava a Deus: Senhor, olha aquela palavra, Senhor, olha aquela palavra, o Senhor me deu aquela palavra, e olha aquela palavra, Senhor, e vinha dúvida, e alguém falava, e você: não, meu Deus, olha aquela palavra, e aí, pum! Parece que do nada, mas não foi do nada. Aconteceu? Quem já passou por isso? Amém? Tempo da promessa. Pode repetir: tempo da promessa. Você precisa ficar no seu tempo da promessa. Ou seja, naquela palavra que Deus te revelou. No tempo da promessa de Abraão, o povo começou a multiplicar. Quando foi chegando a hora de Deus cumprir, o que ele falou a Abraão, lá no Egito, aquele povo começou a crescer. O José, eu vou usar o José e a Maria, mas não são os pais de Jesus não, é terreno não, tá? Mas o Joãozinho, pronto, o Joãozinho e a Mariazinha, de repente começaram a fazer 10 filhos. Era um atrás do outro. O povo, desculpe, irmã, brincadeira, mas o povo parecia coelho. E é filho, e o Fernandinho com a Fernandinha, e filho, e o faraó foi olhando, e o povo crescendo, e as casas já não tinha mulher estéril no meio deles, entendeu? E conquista, e daqui a pouco aquele que deveria ser o escravo já tem uma casa, daqui a pouco já tem um imóvel, e daqui a pouco já está trabalhando, e trabalha, e cresce, e o pessoal do Egito fica olhando. Esse povo é demais. O que tem nesse povo? Era o tempo da promessa. Você quer perceber, se você entender que chegou o seu tempo da promessa, você vai ver que as coisas começam tudo a dar certo. Vocês já passaram por... Deixa eu tirar pegar minha cola aqui, que eu não tive nem tempo de passar para o meu caderno. Então está no meu celular hoje, tá? Não me critiquem. Amém, Jesus? Não tive nem tempo para passar para o livro hoje. Bom, aí vou passar depois. Você já passou por aquele momento de escassez que parece que tudo está dando errado? Quem já passou por esse momento? É horrível, não é? Você sabe que tem um Deus, você sabe que o seu Deus é Deus do impossível, mas parece que está tudo dando errado, e você ora e não acontece nada, e você fica nervoso, e você fica nervosa, e agora o que vai ser? Mas está tudo dando errado. O que eu fiz para... Aí você alguns começam a questionar. Alguns começam a questionar a fé. Alguns começam a questionar, mas eu faço a obra. Como é que pode? Eu não estou entendendo nada. Eu sou dizimista, eu sou fiel. Estou há 37 anos na igreja, há 47 anos na igreja. Eu não entendo. Tempo difícil. Passaremos por tempo difícil? Sim ou não? Quem avisou isso para a gente? O que ele falou? Tá chorando por quê? Fala assim: tá chorando por quê? Não, desse jeito, cantando. Tá chorando por quê? Não, tá bom, só aí tá bom. Não é para cantar a música toda, não. Não é para cantar a música toda, não. Amém, Jesus? É só, tá chorando por quê? Tempo difícil vem para nós. Então, quando você estiver passando por tempo difícil, o que você tem que buscar? O tempo da... Entendeu onde eu quero chegar? E por que a gente enfrenta tempo difícil? Êxodo capítulo 1. Vamos lá. Olha como é que você incomoda quando você está no tempo da promessa. Tem o tempo da promessa? Tem. E vivemos ele? Vivemos. Tem aqueles que são específicos? Tem. Quando? Quando Deus revela a palavra dele a você. Então você está no seu tempo da promessa específico. O seu. Quando você está no tempo da promessa, irmão, tudo dá certo.
tudo dá certo. Até quando você erra, dá certo. Alguém fala olha para você e fala assim: você está com muita sorte, hein? Que sorte é essa, hein? Aí você fala: não é sorte não, é o meu Deus. É o meu Deus. Poxa vida. Aí a pessoa olha para você, né? O parente, o vizinho, você: caramba, você está com uma sorte. Você saiu de casa, a pedra caiu. Se você tivesse lá, ia cair na sua cabeça. Mas que sorte, não foi sorte não. É que eu senti um negócio aqui, saí para cá, a pedra caiu justamente onde eu estava. Não foi sorte não, amigo, foi Deus. Eu estou no tempo da promessa. É fácil identificar o tempo da promessa. Tudo dá certo, irmão. Crescimento e multiplicação. E chegando o tempo da promessa de Abraão, aquele povo cresceu e multiplicou. Parecia que eles eram fortes, capazes, inteligentes demais, engenheiros, que constrói e edifica, e conquista, e vai, e cresce, viril. A mulher não era mais estéril, e começou a gerar filho, cresceu também de filho também. Por isso que eu falei, fiz aquela brincadeira. Não sei se é de mau gosto, mas só uma brincadeira, né? Eles cresceram de todas as formas que você possa imaginar. Mas quando você está no tempo da promessa, onde tudo dá certo, não no tempo da dificuldade, quando tudo está dando errado, mas no tempo da promessa, olha o que acontece. Versículo 6 em diante já resolve para a gente. Sendo, pois, José falecido, José aqui era o governador do Egito, muito respeitado no Egito, e por isso a família toda dele era respeitada, por causa dele. Mas vamos lá, uma hora alguém vai morrer, né? Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu. Imagina o Egito, irmão. O povo do Egito ficou doido. Dá para imaginar? Os egípcios começaram a entender que aonde eles iam, cada esquina tinha um hebreu. Cada esquina tinha um israelita lá. Cada esquina tinha um estrangeiro no país deles. Vai na lojinha da quitanda, está lá um tataraneto do Abraão. Vai lá no mercadinho, está lá o outro, hebreu também. Vai lá, hebreu. Hebreu, tá limpando a rua, hebreu. Meu Deus do céu, que tanto hebreus é? A gente está no Egito ou está onde? Cadê os egípcios desse país? Eles começaram a ficar doidos. Isso é o diabo. O diabo, olha bem para mim, ele não gosta da sua prosperidade. Quando tudo dá certo, quando você estiver no tempo da promessa, você precisa ficar atento, esperto, porque ele vai preparar uma armadilha para você. E não é para você cair, porque o seu Deus é maior. Não é para você ficar chorando. Tá chorando porque... Eu vou ficar te pegando o seu pé com essa musiquinha agora. Amém, Jesus? Não é para fazer isso. Mas é para buscar a Deus e mostrar que com a revelação, com a promessa, Deus lhe dá o escape, Deus lhe dá a bênção. A bênção dele é completa. Não tem uma armadilha do diabo que possa roubar a bênção de Deus da sua vida, a menos que você permita e deixe o coração ser atingido pelas obras dele, do diabo. Não deixe isso acontecer. Eles começaram a crescer, se fortalecer, e cresceu, e a terra se encheu deles, irmãos. Onde o egípcio ia, onde o faraó saía, tinha hebreu. Ele mandava contratar, só tem hebreu. Só hebreu, e hebreu para tudo quanto é lado. E aí olha o que acontece, versículo 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e é mais poderoso. Ô irmão, você é mais poderoso que o diabo. Você não entendeu não? Com Jesus você é mais poderoso que o diabo. Ih, você não entendeu não?
Você está com medo de falar isso? Eu pensei que eu ia ouvir assim um amém, né, daqueles, tipo do Luiz, bem alto. Rapaz, o diabo não pode contra você, você entendeu? O diabo não pode, você se tornou mais poderoso quando? Quando o tempo da promessa chegou. Quando? Quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu. Ele se assentou à destra do Pai, ele deu a você o nome dele, e no nome dele você tem mais poder. Não tem macumba, feitiço, bruxaria, magia negra, não tem entidade mais forte que você, quando você está no nome do Senhor. Agora sim, agora eu gostei. Agora vocês entenderam. Entendeu? Pode mandar o mal sair. Pode consagrar sua casa a Deus. Pode consagrar seus filhos a Deus. Não precisa ser pastor para fazer isso não, tá? Pode consagrar suas famílias para Deus, sua família para Deus. Pode determinar: meu filho não é teu, demônio, está amarrado. Meu filho é de Jesus. Sabe disso, né? Amém, irmãos? Você pode determinar: meu trabalho é de Jesus. Você pode colocar na mesa todo o seu aparato lá do seu trabalho e falar assim: isso tudo eu entrego a ti, Jesus. Isso vai me gerar muito dinheiro. Você pode fazer isso. Por quê? Porque você é maior e mais poderoso. Amém, Jesus? Acabou, irmãos. Chega de crente fraco, derrotado, com medo do diabo. É que ele é sujo, é que ele se levantou, é que não é bem. Não, chega. Chega, irmãos. É lógico que ele vai tentar. Ele é tentador. É um dos nomes dele. Tentador. É lógico que ele não vai abrir mão. O mundo jaz nele. Não esqueça que você não é mais desse mundo. É o mundo que jaz nele. Você não tem que passar o que ele está impondo a esse mundo, não. É o mundo, ou seja, quem vive no mundo de acordo com o mundo é que jaz nele. Não é você. Não somos nós. Não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está no tempo da promessa. Deus prometeu e Deus enviou o filho dele. E o filho dele veio e cumpriu com a obra. A obra está completa, não foi pela metade, não faltou nada, é 100% completa. Nós é que fraquejamos. E nos tempos difíceis que ele avisou que nós enfrentaríamos, muitos de nós fraquejam. Não, nós precisamos aprender. Somos maiores e mais poderosos do que eles. Todo mundo sabe que o Egito representa Satanás e o inferno. E que Faraó e o seu exército é Satanás. E todo mundo sabe a representatividade deles. E eles mesmos reconheceram. O diabo olha para você e reconhece. Opa, esse não. Essa não. Vamos só tentar. Vamos ver se a gente consegue que ela abra uma brecha para mim, certo? Vamos tentar. Se abrir uma brecha, a gente entra, mas vamos tentar. Porque tocar eu não posso tocar. Por quê? É dele. Aí, se essa pessoa abrir a boca, a língua vai ser como chama de fogo sobre mim. Vai me consumir, vai me queimar todo. Então, não toca nele não. Estamos proibidos de tocar nele. É assim que os demônios vão pensar. Mas a gente quer fraquejar, irmão. Deu para entender, sim ou não? Sim. Irmãos, seja perseverante. Seja insistente. Insista na sua oração. Insista naquilo que Deus falou ao teu coração. Quando a palavra se revelou a você, você entrou no seu tempo da promessa. Amém, Jesus? Entenderam que toda a igreja hoje vive o tempo da promessa, certo? Toda a igreja. Jesus já veio, morreu e ressuscitou e subiu. Mas quando a palavra se revela a você, você entra no seu tempo da promessa. E como você vai saber? Tudo vai dar certo. Você vai começar a crescer e multiplicar. A bênção começa a acontecer. O que estava travado destrava, amarrado desamarra. O que estava frio fica quente. O marido que estava lá cheio de coisinha estranha, de repente vai se apaixonar de novo por você. A esposa que estava começando a ficar meio barro, meio tijolo, vai voltar a se apaixonar por você. Os filhos vão voltar para casa. Os filhos vão passar a te tratar bem.
Amém, Jesus? Vamos começar a olhar você com outros olhos. E Deus vai começar a operar poderosamente. É o tempo bom. Tempo da promessa. Mas no mundo terás aflições. Amém, Jesus? Olha o que esse homem tenta fazer. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Depois levantou-se, então, versículo 8, um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos, presta atenção aqui, hein? É o diabo falando, tá? Aqui não tem brincadeira não, coisa séria. Olha só, eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. O faraó está com medo deles ou não? Israel não era um povo de guerra nessa época. É um povo nascido no Egito, acostumado com as coisas do Egito, tão acostumado que lá no deserto eles sentiram falta, quiseram voltar, boa parte deles. Mas ele percebeu, esse rei, que tinha algo diferente com aquele povo. Seus vizinhos precisam perceber que tem algo diferente com você. O diabo tem que saber que tem algo diferente com você. O crente tem que parar de querer parecer com o mundo, querer ficar igualzinho ao mundo. Crente é crente, irmão. A gente tem que parar de querer parecer com o mundo. E fica aí recado para os jovens também, que quer ficar igualzinho. Não faz diferença nenhuma. Você vê dois jovens andando, um é crente, outro é de outra religião, e não tem diferença, porque um é igualzinho ao outro. O crente é diferente, não adianta, irmão. E o diabo precisa saber que a gente é diferente. E as pessoas precisam ver que a gente é diferente. A gente perdoa quando todo mundo odeia. A gente sorri quando todo mundo chora. E chora quando a pessoa está sorrindo às vezes. A gente chora com quem está chorando, pessoas que a gente nem conhece, e a gente sofre junto com eles. Deveríamos ser desse jeito, irmãos. É assim que Deus quer da gente. Mas continua aqui ainda. E então o faraó começa a ter medo daquele povo. 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas... Olha como é que o diabo age, irmão. Isso aqui é muito sério. Tudo porque eles começaram a crescer e multiplicar e entraram no tempo da promessa. Entendeu? Primeira coisa que eles fazem, ó. Puseram sobre eles maiorais de tributos. Então eles passaram a ter uma pessoa que mandava neles. E começaram a impor tributos a eles. Cobrar deles. Para que eles pudessem respeitar as leis dos egípcios. Tem crente que não gosta de falar de política, né? Aqui, ó. Não, de política não pode falar na igreja. Vai votar na pessoa errada e depois ficar chorando no ouvido de outro. Não vem chorar no meu ouvido, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Isso aqui é política, tá? Isso aqui é política. Isso aqui é eles preparando tudo politicamente para poder mandar naquele povo através de leis. Tá bom? Quando eu não puder pregar mais aqui, não chora não. Porque o crente fica indo pela cabeça dos outros, igual a Maria vai com as outras. Ponto. Não vou ficar falando de política aqui não, ponto. Mas isso aí precisava falar. E ele fala, maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas. Irmão, você não deve carregar peso de nada. As coisas mais pesadas, você deve levar isso, carregar isso com leveza. Se não dá para você, não dá.
Pare de ficar carregando a carga de outras pessoas. Algumas delas nem querem saber da vida, não querem saber de nada, você está carregando. A pessoa mesmo está nem aí. Está nem aí. E você fica aí sofrendo por causa daquela pessoa. Cuidado com isso. Ontem eu estava em Teresópolis conversando com os pastores. E conversando lá com alguns pastores, o pastor falou que ele conheceu um casal jovem. O casal, ele tinha, parece que o garoto tinha 22 anos, a menina tinha 18, e um filhinho. Sofrimento. E o rapazinho, de 22 anos, falou que estava devendo ao tráfico e que precisava pagar. Aí o pastor falou: ó, eu posso te ajudar com tudo, menos com dinheiro. Dinheiro eu não posso ajudar, não. E ele falou assim, o rapaz foi embora, e a menina, e o pessoal veio em cima do pastor. Cidade pequena, o pessoal conhece todo mundo. Pastor, esse rapaz é sempre a mesma história. Agora ele vai sumir, daqui a alguns meses ele vai aparecer novamente. Mesmo problema. Se você der dinheiro a ele, ele não vai pagar coisa nenhuma. E se ele pagar, depois ele vai pegar de novo. Isso já tem anos. A mãe já desistiu. Tem gente que, irmão, vou te falar. Você até pode ajudar, mas não carrega a carga dessa pessoa, não. O diabo, ele tem meios de colocar peso em você. Entende? E ele vai usar muitas vezes até pessoas que você ama para colocar peso em você. Se é para fazer, faça com leveza. Alguém olha de fora assim e fala assim: caramba, essa pessoa deve carregar um peso danado cuidando da vozinha dele. E, mentira. Você vê lá o neto cuidando da vozinha dele, para outro é peso. Para aquele netinho, para aquela netinha é coisa linda, a coisa mais linda que tem. Ela nem liga, não está nem aí. Se você for fazer com peso, você vai maltratar a sua vovozinha. E não vai receber a bênção de Deus. Mas se você for fazer com amor, não vai ser pesado para você, porque você faz com amor, entendeu? Esse peso o diabo ele coloca para travar você e dominar você. Ele não quer que você cresça ou multiplique. Então veja se você não está carregando um peso que você não deveria estar carregando mais. Uma preocupação que não deveria ter mais. Eu vou te contar, irmão, pessoalmente, quando algo começa a esquentar a minha cabeça, eu paro. Quando eu começo a me aborrecer, perder minha paz, parou. Acabou. Não quero mais. Não quero, já deixei de fazer negócio por causa disso. Esquentou. E agora? Não quero mais não. Não, mas agora... Não quero mais não. Não quero mais. Não quero mais. Não senti mais paz se fazer. Não vai, mas você vai perder. Já perdi. Para você. Mas eu ganhei. Que eu sei o que Deus está falando no meu coração agora. Não carrega aqui esse peso, irmão. Faz as coisas com paz. Deixa o seu coração ficar tranquilo. Mesmo que seja algo pesado. O outro acharia pesado. Mas você faz com paz porque o seu coração está tranquilo. Está dando para entender o que eu quero fazer? Dizer sim ou não? Isso é uma artimanha. Ele fala aqui que eles afligiam tanto mais, no 11, né? Que para os afligirem com suas cargas. Então aquele povo começou a carregar a carga dos egípcios. Literalmente, eles realmente carregavam carga. Para a gente não é literal isso aqui. Para a gente são problemas que a gente carrega que não era para carregar. Que pesam para a gente, mas não era para pesar mais. Não foi à toa, irmão, que Jesus falou assim: ó, pega o seu fardo, que é pesado, dá para eu levar, e pega o meu, que é leve, e carrega. Vamos mudar isso aqui. Eu sou mais forte que você. Eu carrego o seu, você carrega o meu.
O meu é leve, o seu é pesado. Não foi à toa que Jesus falou isso para a gente. Porque ele sabe que quando você começa a carregar a carga do mundo, do homem, a sua, e fica pesado, e você começa a sentir o peso, chega, dói no coração, a mente fica pesada, toma remédio, e perde a paz, e perde o sono, e não dorme, depressão, opressão, insônia, e você fica agitado. Ele sabe que dessa forma o demônio vai te dominar. É uma artimanha dele. O faraó falou: vamos colocar tributos sobre eles e vamos fazer eles carregarem nossa carga. Pronto, aí a gente domina esse povo, porque são maiores e mais poderosos do que nós. Se esse povo cismar de se rebelar contra nós, vai tomar nosso país. Você tem esse poder na mão. Mas essas cargas não deixam você crescer. E é o diabo que põe essas cargas. Quer ver outra carga pesada? Sentimento de pecado. Deus está falando, te perdoei. Você fala, poxa, mas eu fiz aquilo há 10 anos atrás. Aí Deus fala, meu filho não está entendendo. Eu te perdoei. Aí, que culto maravilhoso, esse culto de Santa Ceia. Eu estou perdoado, eu sou de Jesus. Aí de repente vê uma cena na televisão. Eu fiz aquilo, a mesma coisa que eu fiz. Faz 15 anos, mas eu fiz isso aí. Por que eu fiz? De novo o peso do pecado. É uma carga que Deus está falando, eu tirei, mas você pega de volta. Deus está falando, eu tirei, você pega de volta. E fica lembrando dos seus pecados. O pecado que você cometeu ontem, se arrependeu logo depois, hoje Deus já não lembra mais. Por que você está carregando essa carga? Isso é um laço do diabo. Você entendeu o que o faraó está fazendo? Tributo, maiorar de tributo, carga sobre eles, vão fazer esse povo, desculpa a expressão, vão fazer esse povo burro de carga. Por quê? Eles são muitos, maiores que nós, mais poderosos que nós. Se vier tempo de guerra, eles se unirem aos nossos inimigos, a gente está perdido, o nosso país vai estar na mão deles, porque realmente não tem como. Então nós vamos subjugá-los, nós vamos ensiná-los a nos obedecer. Amém, Jesus? Você já viu vídeos de domadores de leões, domadores também, mas eu vi um vídeo muito forte assim, bonito, né? Eu achei bonito, no meu caso. É um rapaz magrinho, num país lá pro lado da África, não sei onde agora, ou não sei onde é, não vou nem falar que eu não sei onde é, mas é um rapaz magrinho, mas ele tem uma amizade com o leão, irmão. Não sei se você já viu esse vídeo. O rapaz tem uma amizade com os leões, mas é uma coisa louca, sabe? Um leão, um bicho, meu Deus do céu, daquele tamanho assim, sabe? Enorme. A pata do bicho é a minha cabeça. E o bicho vem para cima dele, parece um bebê com ele. Ele sobe em cima do leão, ele entra embaixo do leão, o leão deita com ele, pula em cima dele. E eu falei, meu Deus do céu. Se esse leão estiver nervoso, tiver com um dia da pá virada dele, né, irmão? Ele pegou o leão nervoso, e ele falou assim, pô, só acabou, já arranca a cabeça dele. Mas o que esse rapaz fez? Ele subjugou o leão desde a infância. Ele fez o leão amá-lo e obedecê-lo. Ele tem a técnica para fazer aquele bicho obedecê-lo. E aquele bicho acostumou tanto com ele que é como se ele fosse um pai para ele realmente. Ele não vai fazer mal para aquele bicho. Tem uma cena com o leão de uma avó. Tudo isso você vê no YouTube. De uma vozinha. Que é a mesma coisa. Educou, cuidou, criou, amou e ensinou, e subjugou. Aí ela teve que sair. Quando ela volta, o leão já está mais crescido. Aquele bichão grandão, né? Enorme. Aí ela vai na grade, ele tá na grade, né? Do lado de dentro da grade. Ela chega na grade, aí vem os 2 leões para cima dela, parece um touro, irmão. Bum, 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 acima dela assim.
E ela na grade assim, a vovozinha já na grade, eles entram, botam a pata pela grade assim, abraça a avó assim. Os leões. Tá louco, irmão? Tá maluco? Eu fiquei olhando e vi, esses leões vão devorar essa avó agora. Aí abraça a avó e faz assim com a cabeça, o leão, e urra, e um bichão daquele tamanho, um cabeção desse tamanho, e a avó assim, a avó fazia assim neles assim, e eles com a patinha nela assim, abraçando ela assim, os dois abraçando. Eu falei, meu Deus, que coisa linda, como é que Deus faz a coisa, né? Só que aqui a Bíblia está falando que isso é um tipo de artimanha que o diabo tem de subjugar você. Ele vai colocando pecado, e parece que Deus não te perdoou. Não entra nessa não, não carrega essa carga não, irmão. Deus já te perdoou e te perdoa quantas vezes for necessário, se você agir com sinceridade. Para quê? Para você não carregar uma carga que você não pode carregar. Porque se você continuar carregando essa carga, mas eu sou pecador, mas olha o que eu fiz, mas eu repeti, fiz de novo, olha, e se você deixar essa tristeza entrar, essa carga vai ser tão pesada, e quem vai mandar em você não vai ser mais o Espírito de Deus, vai ser o Espírito do diabo. Ele vai te controlar, não é nem pelo pecado não, é pelo pensamento do pecado. Deu para entender que isso é uma carga bem pesada? E que Jesus carregou, ele levou os pecados do mundo. Foi o que o João Batista falou, eis que vem o Cordeiro Santo que tira o pecado. Por que você está carregando essa carga? Acabou. Entendeu, irmãos? Eles então, eu estou te mostrando como que o diabo age quando você está no tempo da promessa. Esse povo entrou no tempo da promessa, começou a crescer, multiplicar, se fortalecer e se tornou mais poderoso do que todos do Egito. Se eles tivessem capacidade de guerrear e quisessem, eles tomavam o país, tranquilo, eles tomavam o país. E o faraó que chegou não sabia da pacificação daquele povo, como era um povo pacífico, como era um povo tranquilo, não conhecia o José, não conheceu o Jacó, não conheceu aquele povo, a essência daquele povo. Esse novo faraó, ele olhou para aquele povo e falou assim, são mais poderosos que nós. E o que a gente vai fazer? Põe tributo nele, lei para dominar. Põe tributo neles. E põe carga neles. Eles vão ser burro de carga para a gente. Pode botar carga sobre eles. Pode encher de carga. E aí a gente vai dominar. Se eu falar vai, ele vai. Constrói, constrói. Assenta tijolo. Vai para casa, ele vai. Eu te pago agora, não te pago agora. Pago depois, ele aceita. Esse povo, ele é obediente. E a gente vai dominá-los pela carga. Cuidado. Amém, Jesus? A artimanha do diabo quando você começar a crescer e multiplicar. E o que mais? Ele vai falar aqui, ó. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. O povo de Deus edificou 2 cidades para ele. E o homem conseguiu. E dominou o povo, que era maior do que eles. Você está entendendo isso? A importância disso, como que o povo, às vezes nós somos dominados e nem percebemos. O diabo então, ele tira o poder deles através das cargas, dos pesos. E ele então, e de trabalho, põe o povo para trabalhar, e o povo começou a achar que, sabe, parece que a história se repete, né? Você fica olhando assim e fala, caramba, eu te ofereço R$600 por mês e você está na minha mão agora. Eu viro um Deus para você porque eu te ofereci R$600 todo mês. Como se R$600 fosse alguma coisa. Faz mais o filho, eu te dou mais 300. Eu amo esse homem. Eu amo essa mulher. Já me deu 900, só porque eu tenho 3 filhos. Viu como é que a pessoa é dominada facilmente? Irmão, estou te falando, o diabo tem suas artimanhas, hein? Aí olha o que acontece no 12. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam. Não tem jeito, irmão. Tempo da promessa. Fala, tempo da promessa. De maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Satanás ficava nervoso, enfadado. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Aí começaram a ser mais duro, mais pesado.
falava manso, agora está começando a falar pesado, a dar chicotada. É assim que funciona, para dominar. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Aí o povo começou a sofrer. Aí que o povo começa a sofrer. Uns mais ricos, outros mais pobres, uns mandam, a minoria manda, a maioria só obedece, e pancada, e sofre, e sofre, e sofre. E desse jeito o faraó subjugou o povo. Entende? Entende a analogia da vovozinha e o leão? A vovozinha tinha, por acaso, força para suportar uma patada daquele leão, mas ela já tinha subjugado ele. Ele já entendeu que ela estava ali, e que ele não deveria fazer mal a ela nenhum. Mas ele era o leão, ele tinha um poder, mas ele tratava ela como se fosse um gatinho, e ela que mandava. Entende? A cena é bonita, a analogia não é. Porque é isso que acontece com muito crente, que está na igreja, tem todo o poder, o diabo sabe que a pessoa tem o poder, mas é ela que obedece o diabo. Por quê? Porque não sabe passar pelo dia da aflição, pelo tempo da aflição. Não sabe nem buscar, alguns não sabem nem buscar o tempo da promessa. Repetindo, a igreja vive o tempo da promessa. Jesus veio e ressuscitou. Mas eu tenho o meu tempo da promessa quando ele se revela para mim. E a gente precisa aprender a viver o tempo da promessa. Mas dentro do tempo da promessa, eu preciso aprender a viver o tempo da aflição. Porque ela também vem. Jesus avisou que vem, então vem. Não é para você agora achar que Deus te abandonou, te largou, que você é o pior pecador da face da terra, por isso está passando por isso. Nada disso não. Está amarrado. Não carregue esse peso. É o diabo tentando colocar o peso, porque você está passando por luta grande, e o diabo está tentando falar: o que você fez para merecer isso? O que você fez para merecer isso? Onde você está errando? Onde você está pecando? O que você fez para merecer isso? O diabo está querendo colocar uma carga em você. Para quê? Para subjugar você, fazer você duvidar de Deus e temer ao diabo. Não faça isso. Deu para entender, sim ou não? Vamos lá em Romanos, não vou nem voltar em Atos 7, vamos em Romanos capítulo 8, que tem um versículo aqui que é conhecido. O pastor Jaime costuma falar que gosta muito desse versículo, e eu quero ler esse versículo antes da gente orar. Só isso, a mensagem já foi dada. Romanos capítulo 8. Leia aí para mim, versículo 28. Vamos lá? Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Peraí, olha para mim. Calma, respira. Não é para ler, não corra. Calma, tira a carga. Amém, Jesus? Calma. Vamos palavra por palavra, vamos como se estivesse num banquete, tá? Vamos lá, de novo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Fala assim: todas as coisas. Entendeu? Todas as coisas significam que as aflições também vão contribuir. Que isso, pastor? Estou te falando. Tem gente que quando passa por tribulação e por aflição sai muito mais forte. Porque está sabendo enfrentar o tempo difícil. Sabe que vive o tempo da promessa. Sabe que é de Deus. E vai passar, e vai enfrentar, e vai repreender, e vai entender: eu tenho mais poder do que você, diabo, você está amarrado, e você vai, e quando você vencer aquela aflição, vai estar muito mais forte. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para aí, amam a Deus, certo? Quem é que ama a Deus?
Você ama Deus? Tem certeza? Coloca para mim, não está aqui não, mas eu lembrei agora. Coloca na tela para mim, não, fica marcado aí, não sai de Romanos não, que eu vou acabar de ler o versículo para você. Mas é João 14, acho que é o 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me... Nem precisa botar a segunda parte, o restante. Para aí. Está perfeito. Aquele que tem os meus mandamentos e os... Então para de carregar a carga que o diabo está colocando nas suas costas. Sentimento de inferioridade, de pecado, pensamentos, o próprio pecado. Amém? Para de carregar de que você está passando por isso, porque eu sou culpado, porque eu mereço. Se você merece, então pede perdão a Deus e acabou. Você não vai merecer mais nada. Como é que vai merecer se Jesus já levou suas enfermidades, suas dores, suas maldições? Amém, irmãos? Todo mundo diz que ama, mas quem é que ama? Aquele que tem os meus mandamentos e os... É este que me ama. Este que me ama. Outro que não faz isso, não me ama. Vamos voltar lá agora? Vamos voltar lá. A gente parou no aqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados por seu decreto. Você foi chamado. Amém, Jesus? Quando você estava na sua religião, no seu mundo, fazendo as suas coisas, lá fora, no seu pecado, na sujeira, nos vícios, sei lá mais o quê. Quando você então é tocado pelo Espírito Santo, quando você levanta a mão e diz: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, na igreja ou fora da igreja, eu aceitei Jesus na minha casa, sozinho, sem pastores. Depois eu fiz o apelo, lógico que eu fiz questão de fazer o apelo na igreja, né? Mas eu já tinha aceitado Jesus ali na minha casa. Não sei qual foi a sua experiência. Eu só sei uma coisa. Quando você aceitou Jesus, eu chamo isso de ponto zero. Quando você aceitou Jesus, Deus zerou você. Pum, ponto zero. Você vai começar a contar a partir de agora. Você nasceu de novo. Ponto zero. Ali vai começar de novo. 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos. Nasceu de novo. Eu chamo de ponto zero. Deus zerou a sua vida. Dali para trás, acabou para ele. Ele esquece de tudo. Boca de fumo, cheirou, fumou, bebeu, traiu, deitou na cama que não era do seu marido, na cama que não era da sua esposa. Arma, assalto, homicídio, morte, tudo. Aceitou Jesus, pum, vai pagar o preço que tem que pagar, se tiver que pagar, na sociedade, pelo crime que se fez algum crime, mas zerou para Deus. Quando você aceita Jesus, zera. E aí Deus começa a contar a partir dali. E Ele é tão bom que mesmo depois de zerar e recontar, começar a contar de novo a sua vida, Ele te dá a oportunidade de você sempre se limpar diante dEle. Sempre se limpar diante dEle, porque Ele sabe das nossas mazelas. Ele sabe da nossa humanidade e que a gente ainda vai errar como qualquer criança, irmão. Né? Como qualquer pessoa. Então, não carregue a carga que o diabo está tentando colocar sobre você. É o diabo. Para subjugar você, como aquele faraó fez lá no Egito, porque ele sabia que aquele povo era maior e mais poderoso, e se quisesse tomar, o Egito tomaria. E ele então subjugou o povo com muito trabalho, com dureza, com muito peso, e foi até que aquele povo achou que não tinha outra coisa melhor do que ficar ali trabalhando, e pelo menos tinha um teto e uma comida boa para comer. Basicamente era isso que eles tinham. Uma cidade em que morava, um teto para morar e comida para comer e veste para vestir. Cadê? Tem gente que não quero mais nada não, só quero isso. Pronto, e eles se acomodaram lá, até que Deus os tirou de lá. Deu para entender, irmão? Sim ou não?
tudo contribui. Todas as coisas contribuem. Todas. Até os tempos difíceis. Esses dias eu falava aqui na igreja. Tempos difíceis. Sexta-feira de manhã que eu falei isso. Tempos difíceis. Nada mais é, na vida do crente, tá? Do crente. Nada mais é do que a palavra de Deus sendo provada. A palavra de Deus é provada através da nossa vida. Tempo difícil é Deus provando a palavra dele. Se você ficar firme, você vai vencer e a palavra dele vai ser provada e o povo vai olhar e falar assim, fulano venceu, mas também tem uma fé inabalável. Por que ela tem uma fé inabalável? Ela serve a quem? Ela serve ao Deus único, ela vai na igreja, ela é convertida. Outro dia a irmã falou para mim assim, a irmã falou para mim assim, ligou para mim, uma situação lá, séria. Eu digo para ele, você não é evangélica? Eu sou, então ore por mim que eu estou precisando muito. O pessoal sabe para quem recorre. Quando a coisa aperta, só Jesus resolve. Vamos orar. Fique de até rimou, né? Fique de pé. Vamos adorar o nosso Deus em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração. Senhor, nós estamos iniciando o propósito do tempo da promessa. E pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha manifestar-se com o Teu poder. E fazer com que a Tua obra se manifeste na vida deles. Começamos a falar hoje sobre o tempo da promessa. Eu tenho certeza, Pai, que lá na Santa Ceia de setembro, o Senhor vai estar se revelando a muitas pessoas. Hoje aprendemos algo que eu entendo que é muito sério. Eu não posso carregar a carga. Eu não posso aceitar essa carga. O diabo quer dizer que eu não presto, que eu não valho nada, que eu sou um pecador, que eu não mereço o perdão de Deus. Ele quer dizer que eu não conseguirei alcançar meus objetivos. Ele quer dizer que o meu Deus não vai operar na minha vida porque eu sou muito falho. Ô Jesus, se fosse por meu merecimento, nem aqui eu estaria. Não é por merecimento, é por fé. O justo não anda pelo que vê, ele anda pela fé. Eu rogo a Ti que o Senhor dê a cada um aqui a sabedoria, para eles não carregarem essa carga. Quantos cristãos estão pelas igrejas carregando essa carga, esse peso de que